Uma boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. Para mim é uma grande bênção poder estar com vocês nesta ocasião para poder compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e assim podermos ver o programa divino correspondente a este tempo final e assim recebermos as bênçãos que Deus tem para todos nós na América Latina e no Caribe neste tempo final, para o qual quero ler em São João capítulo 1, versículo do 1 ao 14. São João capítulo 1, versículo 1. Vamos ver aqui no versículo 18, até o 18, onde podemos ler, onde diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, ao povo hebreu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. E este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois o quê? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe: por que, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então respondeu-lhes João: eu batizo em água. No meio de vós está um, a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia
das suas alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como um pombo e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza no Espírito Santo. E eu mesmo o vi e dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Tremendo precursor da primeira vinda de Cristo, tremendo precursor da vinda do anjo do pacto, velado e revelado em carne humana. O nosso tema para esta ocasião é o Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo. Podem estar sentados, queiram ter a gentileza. Para entendermos nosso tema desta ocasião, o Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo, precisamos compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. E estivemos lendo a passagem de São João, capítulo 1, versículo do 1 ao 34. Vamos ver capítulo 1, versículo do 1 ao 34, onde nos mostra o que foi a primeira vinda de Cristo. E nos diz que foi o Verbo, o qual se fez carne. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era o mesmo Deus Todo-Poderoso, o qual criou os céus, a terra, o qual esteve em seu corpo teofânico da sexta dimensão, chamado Verbo de Deus, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Estando Deus naquele corpo teofânico da sexta dimensão, o qual saiu de onde? De Deus. Esse é o Logos, que saiu de Deus. Esse é o Verbo, que saiu de Deus. E agora, podemos ver que estando nesse corpo da sexta dimensão, naquele corpo em forma de um homem, como o nosso corpo, porém de outra dimensão. Estando naquele corpo e desde aquele corpo, Deus dentro daquele corpo, Ele criou todo o universo, toda a criação, Ele a realizou desde aquele corpo. Porque naquele corpo estava contido tudo o que Deus criaria, por criação divina. Desde o seu corpo, Deus falou a palavra criadora e as coisas vieram à existência. Por isto é que por Ele foram criadas, todas as coisas foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, Deus criou os céus e a terra, diz o Gênesis capítulo 1, versículo 1. E agora, podemos ver como foi que veio à existência toda a criação. A origem da criação é Jesus Cristo, é o anjo do pacto, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o qual, logo, criou um corpo de carne no ventre de Maria, o qual nasceu em Belém da Judéia, e no qual habitou o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E agora, ele se vestiu de carne também, e esteve entre os seres humanos. Porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo. Agora, podemos ver que Deus fez ao homem a sua imagem e semelhança. E o que é o que mais se parece a Deus? Pois é o ser humano. E o que é o que mais se parece ao ser humano? Pois é Deus. Ao se fazer homem, se fazer carne e habitar entre os seres humanos, naquele véu de carne chamado Jesus.
através do qual reconciliou a todos os filhos e filhas de Deus. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, e recebe o seu Espírito Santo, fica reconciliada com Deus. E desta forma começa o programa da redenção para a restauração dos filhos e filhas de Deus, para a vida eterna com o corpo eterno teofânico, o qual recebem quando recebem o Espírito de Cristo, e logo receberão o corpo eterno no último dia, na ressurreição dos mortos crentes em Cristo, em corpos eternos e transformação nossa dos que estamos vivos. Agora, em sua primeira vinda, podemos ver que o mesmo Deus veio, o qual é chamado de o Verbo, o qual estava com Deus e era Deus, porque é o mesmo Deus com seu corpo teofânico. Quando Deus está com seu corpo teofânico, ele é chamado de o anjo do pacto, ou anjo de Jeová, o qual apareceu ao profeta Moisés naquela chama de fogo. Ele falou e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E agora, em Malaquias, no capítulo 3, versículo do 1 em diante, nós temos a promessa da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, ao povo hebreu, onde diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e virá subitamente ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, ha dito o Senhor dos exércitos. E quando veio o precursor da primeira vinda de Cristo, preparando-lhe o caminho, esse mensageiro foi quem? João Batista. E depois dele veio o Messias. Veio o homem, ungido com o verbo, com a palavra. Veio a palavra encarnada em um homem. Veio o anjo do pacto, vestido de carne humana. O véu de carne chamado Jesus, de Nazaré, estava ali nada mais do que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifestado em carne humana. Era o verbo feito carne. Era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, vestido de um corpo humano, para realizar sua obra de redenção naquele corpo. Ele se apropriou, ele se proveu um corpo para si mesmo, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, porque nenhum ser humano poderia realizar aquela obra. Todos tinham pecado, portanto, todos estavam destituídos da glória de Deus, e nenhuma pessoa tinha direito a ter um corpo teofânico e ter um corpo eterno, porque todos estavam destituídos da glória de Deus. Perderam esse privilégio de ser e de estar à imagem e semelhança de Deus, com um corpo teofânico eterno e um corpo físico e eterno também. Porém agora, o verbo que estava com Deus e era Deus veio em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré, naquele véu de carne, em operário da construção, e se revelou e através daquele véu de carne, era Deus, o Deus Todo-Poderoso, velado em carne humana e revelado através de carne humana. Assim como Deus estava no Antigo Testamento, no tabernáculo que Moisés construiu e logo também no templo que Salomão construiu, Deus estava velado no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, e revelado desde aquele lugar, desde onde ele falava a palavra a Moisés, e desde onde saía a palavra de Deus para o povo hebreu, e onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, ou seja, um dia no ano, levando o sangue da expiação, o sangue do bode emissor, para fazer a reconciliação do povo hebreu com Deus, para que seus pecados fossem perdoados, fossem reconciliados, os hebreus com Deus, e assim viessem as bênçãos de Deus para o povo hebreu. Desde a destruição do templo de Salomão, ou do templo que estava em Jerusalém, no ano 70 da era cristã, nós podemos ver que o povo hebreu não teve um templo, portanto, não puderam oferecer um sacrifício de expiação diante de Deus para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E por esse motivo, o povo hebreu esteve recebendo os juízos divinos, e por pouco Hitler, Mussolini e Stalin exterminaram ao povo hebreu.
Por quê? Porque não estiveram sob o sangue da expiação. Já não puderam oferecer o sangue da expiação, porque não tem templo, não tem um lugar santíssimo. O lugar santíssimo para ali, o sumo sacerdote entrar e colocar o sangue da expiação sobre o propiciatório, que está sobre a arca do pacto. Nada disto o povo hebreu tem para se apresentar diante de Deus, o sumo sacerdote, com o sangue da expiação, para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E rejeitaram a primeira vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus, a expiação. Portanto, estiveram sem o sangue da expiação, estiveram descobertos, o povo hebreu e os seus pecados, e estiveram sendo vistos por Deus. E, portanto, o pagamento do pecado é morte, e a morte caiu sobre a nação hebreia por esses 2000 anos que transcorreram e por pouco desapareceram de entre a raça humana. Porém, por causa da misericórdia que Deus e o pacto feito por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó e também a Davi, a misericórdia de Deus ha sido estendida ao povo hebreu e não ha permitido que estas nações exterminem completamente ao povo hebreu. E começou uma obra de restauração para o povo hebreu, chamando-os de entre todas as nações e trazendo-os para a terra de Israel e colocando-os lá na terra de Israel. E já se encontram lá como uma nação livre e soberana, ainda que tem muitos problemas e ainda que tem muitos inimigos em torno deles, que desejariam o desaparecimento da nação hebreia. Mas por causa da misericórdia de Deus e do pacto de Deus feito a Abraão, e a Isaque e a Jacó, o povo hebreu permanece lá, em sua terra como uma nação. E podemos ver que disto Cristo falou quando falou da restauração do povo hebreu, representando ao povo hebreu na figueira, e disse: quando vocês vejam a figueira reverdecer, lembrem-se que está próximo o reino de Deus, está às portas, o verão está próximo. O verão nos fala do reino de Deus, vindo para ser estabelecido entre o povo hebreu. Agora podemos ver ao povo hebreu como uma nação lá, aguardando da parte de Deus uma coisa. O povo hebreu não está esperando a destruição. O povo hebreu não está esperando que os seus inimigos em uma guerra os destruam. O povo hebreu está esperando em sua terra a vinda do Messias. Esta é a maior esperança que o povo hebreu tem. E eles sabem que neste tempo final, no último dia, que é o 7º milênio diante de Deus, suas esperanças se converterão em uma realidade. O que eles não sabem ainda é que, antes do Messias chegar ao povo hebreu, o qual será a palavra encarnada em um homem, o qual será Deus velado e revelado em carne humana, o que eles sabem o que eles não sabem é que primeiramente ele vem à sua igreja gentia. Vem o verbo, a palavra encarnada em um homem, no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas esse homem nem é Jesus Cristo, nem é Deus, mas nele estará Deus, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Jesus Cristo é Espírito Santo manifestado, visitando a sua igreja, e logo visitará ao povo hebreu. Esta é a grande bênção prometida para a igreja gentia e para o povo hebreu, para este tempo final. Esta é a consolação da igreja para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu. E isto é o que o povo hebreu esteve esperando e é o que a igreja gentia de Jesus Cristo esteve esperando. A consolação de Israel, que é também a consolação do Israel celestial, da igreja do Senhor Jesus Cristo. A consolação de Israel é a vinda do Messias, e a consolação do Israel celestial da igreja de Jesus Cristo é a vinda do Messias também. É a vinda do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, do anjo do pacto, vindo em carne humana no último dia.
E o precursor da segunda vinda de Cristo falou desse mistério, e esse mistério estará se cumprindo neste tempo final, assim como se cumpriu o mistério da primeira vinda de Cristo, o qual foi a vinda do Verbo, a palavra, encarnada em um homem. O Verbo se fez carne e habitou entre o povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Era o Verbo feito carne entre o povo hebreu. Nele estava todo o programa divino correspondente à primeira vinda do Messias. Assim será para a segunda vinda de Cristo. Na vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem, estará todo o programa divino correspondente à segunda vinda de Cristo, com seus anjos, para chamar, reunir e recolher a todos os escolhidos de Deus de entre os gentios e depois do povo hebreu. E estará todo o programa divino para dar a fé, para ser transformados e raptados aos escolhidos do último dia. E estará o programa divino para serem raptados no último dia e ir para a ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. Quando a palavra, o Verbo, vem manifestado, tem que vir velado em carne humana. Porque não fará coisa alguma o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. E agora, da mesma maneira que veio o Verbo em carne humana 2000 anos atrás, Deus veio velado em carne humana. Cristo testificou disto no capítulo 14 e nos diz, nesse capítulo 14, da seguinte forma, começando pelo versículo 7, nos diz assim: Vamos a pedirle a Miguel también que nos ayude. Vamos pedir ao Miguel que nos ajude. Alguma cita que esteja preparado por aí. Vamos, para que também nos dê alguma citação que está preparada por aí. No capítulo 14, versículo 7 em diante, diz assim: Se me conhecesses, também conheceriam ao meu Pai, e desde agora o conheceis e o tens visto. Como poderia ser que estivessem vendo ao Pai e estivessem conhecendo ao Pai, se ao que estavam vendo era a Jesus e estavam ouvindo a Jesus? Porque o Pai, onde ele estava? Estava dentro do véu de carne, portanto, estavam vendo ao Pai vestido de carne humana entre o povo hebreu. O estavam vendo como um homem do povo hebreu. Felipe então disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, já nos basta. Vejam vocês, Felipe esperava que Jesus mostrasse a ele outra pessoa e dissesse a ele: esse é o Pai. Mas agora então Jesus diz a ele onde o Pai está. Vamos ver. Então Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, já nos basta. Então Jesus disse: Tanto tempo faz que estou convosco e não me conheces, Felipe? Aquele que me viu, viu ao Pai. Como, pois, tu dizes, mostra-nos o Pai? Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não sabe que aquele que me viu, viu ao Pai? Porque onde estava o Pai? Estava dentro daquele véu de carne chamado Jesus. Estava feito carne, o Pai celestial. Ele tinha se vestido de uma roupa humana, de um corpo humano, e estava entre o povo hebreu. Agora vocês podem ver. Jesus diz: Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as obras que eu faço, eu não as faço por mim mesmo. Eu não as faço por minha própria conta, mas o Pai que habita em mim, Ele é quem faz as obras. Onde o Pai estava morando? Estava morando no corpo de carne chamado Jesus, porque o Pai estava velado em carne humana, estava dentro de um véu de carne e estava revelado através daquele véu de carne.
ao povo hebreu, se revelando através de carne humana. Porquanto os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou do mesmo. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. De outra forma, creiam pelas mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. E ainda, maiores as fará, porque eu vou ao Pai. E agora, vejam vocês como a primeira vinda do Senhor foi a vinda do anjo do pacto, do Pai Celestial, vestido de carne humana, na forma de um homem do povo hebreu chamado Jesus, um operário da construção. Mas dentro daquele véu de carne estava o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que deu pão, maná do céu ao povo hebreu, e lhe deu carne, codornas, ao povo hebreu por 40 anos, em sua trajetória até a terra prometida. E agora, Cristo mostrou que ele era essa mesma pessoa, quando ele multiplicou os pães e os peixes e deu a comer para as pessoas. E quando ele acalmou a tempestade, ele também mostrou que ele era o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que tinha aberto o mar vermelho para a passagem do povo hebreu. Agora, ele acalmou o mar da Galileia, que estava sob uma tempestade terrível, e por pouco destruiu aos discípulos de Jesus Cristo e a embarcação deles. E agora, vejam como Cristo mostrou em diversas ocasiões que ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele mostrou que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que caminha sobre as nuvens, e caminha sobre o vento, e caminha sobre as águas. Ali, ele mostrou que ele caminhava sobre as águas do mar da Galileia. Agora, vocês podem ver todas as provas que ele deu de que ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, feito homem para realizar a obra de redenção do ser humano. Agora, São Paulo, em 1 Timóteo capítulo 16, diz: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. É sem contradição, sem dúvida alguma. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, se manifestou na pessoa de Jesus, naquele jovem operário da construção, naquele jovem carpinteiro. E para o último dia, nós temos a promessa de que Deus novamente estará manifestado em carne humana, no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o mistério da sua vinda para o último dia é que o véu de carne, no qual estará velado e revelado, será o véu de carne do anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. No último dia, ele virá em um novo véu, e por isto é que ele vem com um nome que ninguém tem dia, a não ser ele próprio. Ele vem no último dia, velado e revelado em carne humana. Quem? O anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual lhes disse aos hebreus que, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Então disseram a ele: tu não tens nem sequer 50 anos ainda e diz ter visto a Abraão? Ou seja, tu és um mentiroso. Porém, eles não compreenderam que aquele que estava lá entre eles era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que libertou ao povo hebreu, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vindo naquele tempo, velado em carne humana e revelado através de carne humana, naquele jovem operário da construção. Eles não sabiam quem era o que estava dentro do véu de carne, aquele véu de carne. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Por isso, o que fazia as obras através daquele véu de carne era o que estava dentro do véu de carne, era Deus. Por isso é que Jesus, em ocasião, dando graças a Deus, ao Pai Celestial, por aquela manifestação de Deus, velado em carne humana e revelado através de carne humana, no capítulo 11 de São Mateus, no versículo 25 em diante, ele disse: naquele tempo, Jesus respondendo disse: Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos. De quem? Dos teólogos, dos doutores em divindade da religião hebraica, que eram os sábios em assuntos religiosos, e diz, e as revelou às criancinhas, Pedro, Tiago, João, Andrés, Felipe, todas aquelas pessoas que eram ou pescadores, ou agricultores, ou cobradores de impostos, ou pessoas assim, no comum do povo, que não tinham um doutorado em teologia, não tinham um doutorado em divindade, não eram sábios religiosos na sabedoria teológica daquele tempo, da religião hebraica, mas eram pessoas comuns do povo hebreu. Para aqueles que eram crianças em conhecimentos teológicos, porque não tinham conhecimentos teológicos, dos grandes estudantes em teologia, dos grandes doutores em teologia. Agora, para esses que não tinham aqueles conhecimentos, Deus se revelou e revelou a eles o mistério da sua vinda em carne humana. Lhes revelou o mistério da vinda do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, do anjo do pacto, velado e revelado em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Diz, e as revelou às crianças. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece ao Filho a não ser o Pai, nem o Pai conhece algum a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o queira revelar. E através da revelação de Deus, através de Jesus Cristo, através desse véu de carne, nós podemos ver que veio a revelação para todas aquelas crianças, para todas aquelas pessoas simples que receberam a Cristo em sua primeira vinda. E estavam recebendo ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, velado e revelado em carne humana. E estavam recebendo ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, ao Criador dos céus e da terra. E agora? Ninguém conhecia esse mistério, a não ser aqueles aos quais tinha sido revelado pelo Filho, os quais seguiam aquela manifestação de Deus em carne humana, no cumprimento da vinda do Messias, no cumprimento do ungido de Deus, no cumprimento de Cristo, o Rei de Israel. E para o último dia, o mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é o mesmo que disse que antes que Abraão existisse, eu sou, ele virá revelado em carne humana e revelado através de carne humana em seu anjo mensageiro. E ninguém conhecerá quem é Jesus Cristo no último dia, em sua vinda, a não ser seu anjo mensageiro e aquele a quem o seu anjo queira revelar. E para quem revelará este mistério, o anjo de Jesus Cristo? A todos escolhidos de Deus para a igreja de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Na era da pedra angular, a qual estará se cumprindo no último dia, na América Latina e no Caribe. É aí onde vem a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do anjo do pacto, a revelação do anjo de Jeová vindo em carne humana, velado e revelado, através de carne humana, revelando-se através de carne humana no cumprimento das promessas da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E agora, vejam vocês, assim como Deus escondeu a primeira vinda de Cristo, que era a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Pai Celestial velado em carne humana, na forma de um homem daquele tempo,
e através de um homem daquele tempo que se vestia com a roupa daquele tempo, como os demais hebreus. Agora, para o último dia, ele virá velado em carne humana, em um homem do último dia, que estará se vestindo da maneira que se veste no último dia, e na maneira em que se veste no território onde ele estará. E através desse homem, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, anjo do pacto, o anjo de Jeová, estará velado em carne humana e revelado através deste véu de carne para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois ele se revelará ao povo hebreu, e o que estará fazendo as obras será o que estará dentro daquele véu de carne. O anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo não será de si mesmo o que estará fazendo as obras, mas o que estará dentro do anjo do Senhor Jesus Cristo. E ele lhe mostrará a seu anjo mensageiro o que ele deve falar e o que ele deve fazer. Por isto, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo em carne humana em seu anjo mensageiro, estará colocando sua palavra na boca do seu anjo mensageiro. Assim como o Pai colocou a sua palavra na boca do seu véu de carne, Jesus. E Jesus dizia: eu não falo nada de mim mesmo, mas aquilo que eu ouço ao Pai falar. E orando por seus discípulos do Evangelho segundo São João, ao fim do seu ministério disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu lhes dei a sua palavra e eles a receberam. A palavra que tu me deu, eu lhes dei e eles a receberam. Vejam, a palavra que Cristo falava era a palavra do Pai, era a palavra que o Pai colocava em seu coração e em sua boca, para que ele a falasse ao povo hebreu e, acima de tudo, aos seus discípulos. E também é assim com Jesus Cristo velado e revelado em seu anjo mensageiro, colocando sua palavra na boca do seu anjo mensageiro, e o povo assim ouvindo a voz de Cristo através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. Ele não fará nada de si mesmo, mas aquilo que Jesus Cristo coloca em sua boca e em seu coração para falar ao povo. A ele virá a revelação de Jesus Cristo e ele a dará ao povo de Deus. Por isto, em Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e as declarou enviando-as através do seu anjo ao seu servo João, através de quem vem a revelação de Jesus Cristo. Através do seu anjo mensageiro, Cristo vem revelado e através do seu anjo mensageiro, e vem falando-lhe a sua igreja, através do seu anjo mensageiro. É a revelação de Jesus Cristo em seu anjo mensageiro e através do seu anjo mensageiro. Ele é o que traz essa revelação para a sua igreja no último dia e através de carne humana. Cristo, o nosso Salvador, estará velado e revelado em seu anjo mensageiro. É por isto que Cristo, em Apocalipse capítulo 2, versículo do 26 ao 27, diz assim: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso do oleiro, assim como eu também recebi do meu Pai. Vejam, como ele o recebeu do Pai, agora ele o dá ao vencedor. Da mesma maneira em que o Pai atuou através de Jesus, Jesus Cristo atuará através do seu anjo mensageiro. No Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao que vencer, lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Da mesma maneira em que Jesus venceu e se sentou no trono do Pai no céu, no templo que está no céu, lá no lugar santíssimo,
Desta mesma forma, Cristo dará ao vencedor, o qual será o seu anjo mensageiro, que se sente com ele em seu trono, não no trono do Pai, mas no céu, mas no trono do Senhor Jesus Cristo. E qual é o trono do Senhor Jesus Cristo? O trono que está no céu é o trono do Pai, onde Jesus Cristo se sentou, mas o trono de Jesus Cristo, vamos ver qual é. Porque esse é o trono que ele reclama neste tempo final. E esse é o trono onde se sentará com ele, o vencedor, o anjo, mensageiro, que estará neste tempo final, presente, sendo o instrumento de Cristo para esta manifestação final de Jesus Cristo entre a raça humana. Vamos ver qual é o trono do Senhor Jesus Cristo. Porque no trono que ele se sentou no céu, esse é o trono do Pai. Mas agora Jesus Cristo tem um trono aqui na terra, e nesse trono se sentará com ele o vencedor do último dia. Em São Lucas, no capítulo 1, versículo 30 em diante, diz assim: o anjo, então, o anjo, ou seja, o arcanjo Gabriel, disse-lhe: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que agora conceberás em teu ventre e darás à luz a um filho, e o seu nome se chamará Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Este é o trono do Senhor Jesus Cristo. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Esse trono de Davi, ao qual Cristo é herdeiro, o qual diz o arcanjo Gabriel, que o nosso Deus lhe dará a Jesus. Esse trono ainda não o ocupou, Jesus Cristo ainda não o ocupou. Esse trono, ele o ocupará no 7º milênio, no glorioso reino milenial, e para poder ocupá-lo, tem que fazer sua reclamação neste último dia. E por isto é que Jesus Cristo vem, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vem como Filho do Homem e Filho de Davi, vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, em Apocalipse capítulo 19, diz que tem um nome escrito em sua coxa e em sua vestimenta, e este nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é a vinda do Verbo. Vem o Verbo no último dia, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em Espírito Santo. Ele vem no último dia, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Velado em seu anjo mensageiro, ou seja, dentro do seu anjo mensageiro. E ele se revela através do seu anjo mensageiro para a sua igreja e logo ao povo hebreu. E ele faz a obra de reclamação correspondente ao último dia, onde ele reclama tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso. Todos os redimidos pelo sangue de Cristo serão reclamados neste último dia e, portanto, ressuscitarão os mortos em Cristo, e nós que estamos vivos seremos transformados. E também reclamará o povo hebreu e reclamará seu trono, o trono de Davi, para se sentar sobre o trono de Davi. Esse trono não foi usado por 2000 anos ou mais, mas novamente será usado, porque o Messias se sentará, o Cristo se sentará no trono de Davi, e com ele se sentará o vencedor, o qual será o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, velado e revelado no último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo disse, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é Jesus Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, nos diz: como há de vir, diz, na página 256 do livro dos selos, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve,
e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isto é, Deus velado em carne humana e revelado através de carne humana, e o véu de carne, o homem, através do qual estará cumprindo essa promessa, se cumprindo essa promessa da palavra encarnada em um homem, tem que ser um profeta, porque a palavra vem aos profetas de Deus e tem que ser um profeta dispensacional. E a única dispensação que resta depois da dispensação da graça é a dispensação do reino. E tem que ser o profeta da dispensação do reino, o qual vem pregando o evangelho do reino, mensagem que gira em torno da vinda da palavra do verbo encarnado, o verbo em um homem, deste tempo final. Ou seja, que vem revelando o mistério da vinda do verbo em carne humana, no último dia, realizando a obra correspondente à sua vinda neste tempo final. Este é o mistério do sétimo selo, esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse é o mistério de Deus, velado e revelado em seu anjo mensageiro. É por este motivo que João, o apóstolo, no Apocalipse capítulo 9, versículo do 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo do 6 ao 9, se prostrou aos pés do anjo de Jesus Cristo para adorá-lo. E o anjo lhe disse: olha, não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adore a Deus. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procure que lhe adorem. Assim que podemos ver o porquê João, o apóstolo, quis adorar o anjo de Jesus Cristo. E é porque viu a Deus velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E ninguém conhecerá a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda de Jesus Cristo com seus anjos no último dia, a não ser o seu anjo mensageiro. E ninguém conhecerá ao anjo mensageiro de Jesus Cristo, a não ser Jesus Cristo, e aqueles a quem o seu anjo queira revelar através da sua mensagem do Evangelho do Reino. Nos revela esse mistério a todos os filhos e filhas de Deus neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do Reino, na América Latina e no Caribe, onde a vinda do Verbo, a palavra, vem em carne humana em seu anjo mensageiro, neste último dia. Veja, o território, a América Latina e o Caribe, a era da pedra angular, a dispensação do reino, o instrumento, o véu de carne, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino, chamada também de a grande voz de trombeta ou trombeta final. Veja, tudo está e tem que estar de acordo com as Escrituras. Por quê? Na vinda do anjo do pacto velado e revelado em carne humana, toda a Escritura, toda a profecia correspondente à vinda do Filho do Homem com seus anjos tem que se cumprir, e os escolhidos têm que ser chamados e reunidos no último dia. É por isto que para o território latino-americano e caribenho está a maior bênção que Jesus Cristo daria para a sua igreja, a qual ele daria no último dia, no sétimo milênio e na era da pedra angular. Podemos ver esta bênção tão grande que a igreja de Jesus Cristo teria no último dia, na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino. Podemos ver o Deus Todo-Poderoso velado e revelado em seu anjo mensageiro. Este é o nosso tema. É Deus em morfe, ou seja, mudando
de véu de carne. Foi mudando de véu de carne. De Adão mudou para Abel, de Abel mudou para Sete, e assim foi mudando de véu de carne, de profeta em profeta. E o vemos mudando de véu de carne. Chegou e se velou em carne humana, em Moisés, e através de Moisés se revelou ao povo hebreu, e através de Moisés libertou ao povo hebreu. Mas era Deus Todo-Poderoso velado em carne humana no profeta Moisés. E isto é a palavra prometida para este tempo, feita carne, em um homem, em um profeta, e através deste homem, expressando-se, cumprindo tudo o que foi prometido por Deus. Logo podemos vê-lo velado e revelado nos diversos profetas, como Samuel, Elias, Eliseu e assim por diante, até chegar a João Batista e depois a Jesus de Nazaré, onde ele se velou em toda a sua plenitude e se revelou em toda a sua plenitude. Logo, o vemos velado e revelado nos apóstolos, logo nos 7 anjos mensageiros, e no último dia o vemos velado e revelado em seu anjo mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Isto sempre é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus criador dos céus e da terra, velado dentro de um corpo humano e logo revelado através deste corpo humano, desse mensageiro que ele envia em cada tempo. E para este tempo final, nos enviaria um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vimos este mistério tão grande, mas que seria revelado, manifestado em uma forma simples, para que assim todos os filhos e filhas de Deus, o corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo e depois o povo hebreu, pudesse estar em pé diante do Filho do Homem em sua vinda, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Como estaremos em pé diante do Filho do Homem, se não se cumpre a sua vinda em carne humana? Mas se cumpre sua vinda em carne humana através do véu de carne, chamado o anjo de Jesus Cristo, onde vem velado e revelado o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E isto é o verbo, a palavra, velada, encarnada em um homem deste tempo final. Se encontrarmos esse homem, teremos encontrado ao anjo mensageiro de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e portanto teremos encontrado ao Deus Criador dos céus e da terra, velado e revelado em seu anjo mensageiro. O precursor da segunda vinda de Cristo disse na página 17 do livro dos selos, em espanhol, ele diz: muitos deixam passar despercebido por questão da maneira em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que Deus deve ser e sobre o que Deus vai fazer. Como tenho dito muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. O homem sempre está louvando a Deus pelo que ele fez. O homem diz: o homem é igual como sempre foi. Sempre está louvando a Deus pelo que fez, ou seja, pelo que já está no passado, e olhando o que Deus fará no futuro, olhando para o futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente, ignorando a manifestação de Deus através do instrumento que ele tem em cada tempo. E agora? É assim. Olham para trás e vê a coisa, o maior que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus utilizou para poder efetuá-la. Olham para frente e vê o grande que está por vir, e em 9 de 10 casos as coisas já estão acontecendo, tudo em torno de si próprio, e no entanto é tão simples que não o sabem. E um pouco mais abaixo, nesta mesma página 17, diz assim:
Então, como você pode ver, não encontramos a grandeza e realidade de Deus revelada nas coisas grandes, das quais pensamos, mas Ele está nas coisas simples. A Deus lhe agrada se revelar e logo se ocultar. Diz ocultar-se e logo se revelar nas coisas simples. Os profetas de Deus sempre foram homens simples. O tema desta mensagem que ele está pregando aqui para o começo dos selos se intitula Deus se ocultando em simplicidade e logo se revelando nela mesma. E agora, vejam como aqui ele nos mostra que Deus sempre o fez desta maneira. E agora, para as coisas grandes que Deus prometeu para o último dia, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual é o maior evento que a raça humana experimentará, provará, será Deus velando-se, o anjo do pacto, Jesus Cristo se velando em carne humana e se revelando através de carne humana em seu anjo mensageiro. Este é o maior mistério, do qual Cristo disse que nem os anjos, nem Ele mesmo sabia quando seria a hora e nem o dia desse grande evento. E na página 472 do livro dos selos, em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo, falando do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, ele disse: notem bem a mensagem do tempo do fim, esse selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não nos fala nada do sétimo, o selo do tempo do fim. Quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. E o sétimo selo é o quê? É a segunda vinda de Cristo. E quando comece o cumprimento da segunda vinda de Cristo, que é Cristo, o anjo do pacto, se velando em carne humana e logo se revelando através de carne humana, quando começar esse mistério a se cumprir na terra, será completamente secreto. O seu início, até certo tempo, até que chegue o tempo de ser revelado para a igreja de Jesus Cristo esse mistério do sétimo selo. Assim como a primeira vinda de Cristo, vejam vocês, esteve cumprindo-se desde que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Porém, isso esteve oculto dos olhos dos sábios e entendidos e de todo o povo hebreu, exceto de muitas poucas pessoas, como Maria, José, Isabel, Zacarias, Simeão, Ana e alguma outra pessoa que já sabiam que o Messias já estava na terra, como aqueles magos que vieram do Oriente, procurando ao Messias e o encontraram. E poucas pessoas sabiam que já havia se cumprido a vinda do Messias entre o povo hebreu e que ele era um menininho, o qual estava crescendo, chegou a jovem, depois chegou à idade de adulto e quando tinha cerca de 30 anos, começou seu ministério e ali começou a ser revelado para o povo hebreu o mistério da vinda do Senhor, da primeira vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, velado em carne humana e revelado através de carne humana naquele jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E agora, vejam vocês como esteve oculto o mistério da primeira vinda de Cristo por aproximadamente 30 anos. E já estava cumprido esse mistério, já estava cumprida a sua vinda na terra. E quanto tempo estará oculto para a humanidade e para a igreja de Jesus Cristo, o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo? Estaria, diz o profeta mensageiro precursor da vinda de Cristo, para o último dia. Diz que quando comece, diz que será algo completamente secreto, de acordo com a Bíblia. E se começamos a contar o tempo, desde que o véu de carne, onde estará o verbo, a palavra encarnada nesse homem, se contarmos o tempo desde que venha a nascer esse véu de carne, até que comece esse ministério do cumprimento do sétimo selo e seja dado a conhecer esse mistério, então teríamos que fazer as contas até o momento no qual ele revele este mistério para a igreja de Jesus Cristo. E então,
diríamos: ele esteve por tal quantidade de anos, este mistério oculto de todos os seres humanos e até mesmo da Igreja de Jesus Cristo. Mas por quanto seria revelado para a Igreja de Jesus Cristo esse mistério? Cristo, através do seu anjo mensageiro, o daria a conhecer para a sua igreja, e a sua igreja diria: isto é o que eu estava esperando. Estava esperando a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, velado e revelado, em carne humana, em seu anjo mensageiro. E isto é o mesmo que o povo hebreu está esperando ver a vinda do anjo de Jeová, do anjo do pacto, em carne humana. Mas eles não poderão ver a sua vinda, até que todos os escolhidos de entre os gentios sejam chamados e reunidos, como São Paulo disse, falando do povo hebreu, ou seja, de Israel. Ele disse no livro de Romanos, no capítulo 11, que todo Israel será salvo, mas será quando tem entrado a plenitude dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 25 em diante diz assim: porém, irmãos, não quero que sejais ignorantes enquanto a esses mistérios, para que não sejais arrogantes enquanto a vós mesmos, que aconteceu em Israel endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que tenha entrado o último dos escolhidos da igreja de Jesus Cristo, até que tenha entrado ao corpo místico de Jesus de Cristo, e logo todo Israel será salvo, como está escrito: virá a Sião libertador e apartará de Jacó a impiedade, e esse será meu pacto com eles, quando eu tire seus pecados, assim que enquanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas enquanto a eleição são amados por causa dos pais, porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Agora, podemos ver que o povo hebreu está em sua terra. Lá estão aguardando os escolhidos de Deus, a vinda do Messias. Há 144 mil hebreus assinalados na Escritura, predestinados, eleitos por Deus, para receberem ao Messias em sua vinda, para receberem ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do pacto, velado e revelado em carne humana, no anjo mensageiro de Jesus Cristo. Mas esse mistério não será aberto ainda ao povo hebreu, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus, e logo venha a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação de nós que estamos vivos. E nesse tempo haverá uma plena manifestação de Deus. E se antes desse tempo o povo hebreu ainda não viu a Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, neste tempo sim, eles o verão. Assim que o povo hebreu ainda tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho, enquanto se completa o número dos escolhidos de Deus, da igreja gentia. É por isso que entre os gentios na América Latina e no Caribe, a grande voz de trompeta do Evangelho do Reino está tocando, e está chamando, está reunindo a todos os escolhidos de Deus de entre os gentios, e está, desse modo, sendo completada a sua igreja na era da pedra angular, que é onde se completa o número dos escolhidos de Deus. Essa era de ouro, que terão os escolhidos que serão transformados no último dia. E a essa era será que virão todos os escolhidos de Deus, quando ressuscitem em seus corpos eternos, porque é a única era que está vigente diante de Deus. As demais eras já passaram, já estão fora de função. A única que está funcionando é a era da pedra angular. Essa é a era eterna, portanto, estará funcionando neste tempo, estará funcionando no reino milenial e estará funcionando por toda a eternidade. E aí, estarão todos os escolhidos de Deus manifestados em corpos eternos. Agora, o povo hebreu esteve cego a todas essas coisas que estiveram acontecendo desde a primeira vinda de Cristo e seu precursor até este tempo final. Mas Deus os libertará, Deus lhes abrirá o entendimento quando tenha terminado sua obra entre os gentios. Eles estão desesperados, já estão cumprindo 50 anos desde 1948 até este tempo, porque em 1948
Israel foi declarado pelo próprio governo hebreu como uma nação livre, soberana, com suas próprias leis. E naquele mesmo ano declararam a eles guerra, os seus vizinhos. E ali começou os grandes problemas para o povo hebreu. Era um pequeno grupo, mas Deus lhes deu a vitória, porque Deus os trouxe à terra de Israel para os restaurar lá e para a restauração do reino de Davi e do trono de Davi entre o povo hebreu. Portanto, eles estão lá na perfeita vontade de Deus. E agora? Nós podemos ver que estão se cumprindo. Estão celebrando 50 anos, desde 1948 até aqui. Ainda que as Nações Unidas o reconheceram a Israel como uma nação livre e soberana em 1947, mas eles não se declararam uma nação livre e soberana com suas próprias leis. Até 1948, eles sabiam que os atacariam, que declarariam guerra contra eles para tratar de apagá-los do mapa e assim extirpar ao povo hebreu de entre a raça humana. Mas Deus, que foi o que os trouxe de volta à sua terra e esteve a cada dia acrescentando mais e mais ao povo hebreu. Vejam como está acrescentando ao Israel terreno os que formariam o Israel terreno. E por outro lado, podemos ver que de era em era, como Deus, como Cristo, está acrescentando a sua igreja de era em era, os que serão salvos, os que hão de vir a formar parte da igreja de Jesus Cristo. E neste tempo final está chamando e reunindo aos últimos escolhidos que formarão parte da igreja de Jesus Cristo na etapa de ouro, na era de ouro, na etapa da era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação. E dos escolhidos do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, se ainda falta algum, pois Deus os estará chamando e o estará reunindo neste tempo final, ou seja, que os estará levando à sua terra, os estará despertando. E através da mensagem que chama e reúne os escolhidos de entre os gentios, que, através da manifestação de Deus velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro, estará chamando e reunindo a 144 mil hebreus e os estará selando em suas testas, de acordo com Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, e Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante, onde aparecem já selados com selo em suas testas, com o selo do Deus vivo, aparecem já selados com o nome do Cordeiro escrito em suas testas e com o nome do seu Pai escritos em suas testas. O nome do Pai, o nome do Cordeiro, o nome de Cristo é o mesmo nome, é o nome eterno de Deus. Agora, podemos ver que este nome é o novo nome de Cristo, o qual ele diz que tem, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz assim. Agora, podemos ver o mistério de Deus, do Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo mensageiro, assim como se velou e se revelou naquele jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. O mesmo anjo do pacto, o mesmo anjo de Jeová, que é este anjo que era diferente aos demais, vem no último dia, velado em carne humana em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que estão profetizadas, que devem acontecer neste tempo final, e assim, nos abrindo todas estas escrituras, todas estas profecias e nos mostrando o cumprimento de cada uma delas, à medida que elas vão se cumprindo. Tudo isto está prometido para este tempo final, sob a manifestação do Deus poderoso, do Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo mensageiro, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Vimos agora que este é o maior mistério dos céus e da terra. É tão grande que causou silêncio no céu, quando foi aberto no Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Agora, vejam vocês a continuação da página 472 que estávamos lendo, onde fizemos uma pausa. Continua dizendo, vamos ver,
O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, de acordo com a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembrem-se de Apocalipse capítulo 10, versículo do 1 ao 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do sétimo selo. No domingo passado, já faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sejam humildes, sejam humildes. Lembre-se que Deus atua em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde, e uma pessoa poderia pensar que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o mais bem, vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo. Glória a Deus, a hora está ao alcance. Aqui estamos, ó irmãos. Vejam como veio João Batista, e João Batista veio com o quê? Com o ministério de Elias em sua terceira manifestação, e o sétimo selo vem como e com o ministério de Elias por quinta ocasião. E vem como o nascimento de Jesus lá em um estábulo. Vem com o ministério de Jesus manifestado por segunda vez. Isto é a vinda do sétimo selo. É a vinda do anjo do pacto. Do anjo que era diferente aos demais, que apareceu nesta nuvem. No dia 28 de fevereiro de 1963. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual no último dia virá em carne humana e será o verbo, a palavra, encarnada em um homem. Isso será o Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Mas esse anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Esse anjo mensageiro tampouco é o profeta Moisés, e esse anjo mensageiro tampouco é o profeta Elias. Esse anjo mensageiro é o instrumento do Deus Todo-Poderoso, para o Deus Todo-Poderoso, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual veio há 2000 anos atrás, velado em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Vir no último dia velado em carne humana em seu anjo mensageiro, e através do seu anjo mensageiro cumprir o que ele prometeu para este tempo final, e manifestar, operar. Nesse anjo mensageiro, o ministério de Moisés, por segunda vez, o ministério de Jesus por segunda vez, e o ministério de Elias por quinta ocasião. O que o precursor da segunda vinda de Cristo disse que seria a vinda do profeta mensageiro que pregará ao povo hebreu? O que ele diz que será? Elias, pregando ao povo hebreu. O que disse que será esse ministério de Elias vindo por quinta vez, no último dia, e revelando-lhe ao povo hebreu as coisas que devem ser reveladas? Na página 399 do livro dos Selos, em espanhol, lhe fizeram a pergunta número 11, a qual ele respondeu. A pergunta número 11 diz assim: o Elias que vem pregar para os judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou seja, Elias o tisbita, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu tenho pensado que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. E você? O que você tem pensado? Agora, você pode pensar bem e pode pensar de acordo com como pensou o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele pensou, ele disse: eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Por quê? Porque lá, quando Elias já tinha subido, ele tinha subido em um carro de fogo, ou seja, em um disco voador, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, e eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou da mesma forma em que Elias. Que Deus ajude a todos os seus filhos neste tempo final, para que eles possam ver no último dia a vinda de Elias em sua quinta manifestação, possam ver o ministério de Elias, o espírito de Elias vindo sobre um homem deste tempo, o mesmo espírito ministerial que esteve em Elias o tisbita, e que esteve em Eliseu por segunda vez, que esteve em João Batista por terceira vez, e que esteve no reverendo William Branham por quarta vez, que o possam ver vindo por quinta vez no anjo do Senhor Jesus Cristo neste último dia, e o possam ver na continuação da obra que começou e na obra que não concluiu, porque Elias
O ministério de Elias, por quarta ocasião, começou abrindo os 7 selos do Apocalipse e abriu até o 6º selo e disse que o 7º selo será aberto mais adiante. E esse selo, 7º, o abrirá o Filho do Homem em sua vinda com seus anjos, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo de Jeová, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro, e operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, neste último dia. E agora vejam como disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a abertura desse 7º selo. Na página 482 e 483 diz: ele não fala nada da revelação deste 7º selo. E também aqui no Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Podemos ver, pois, que é um mistério completo, e a hora ainda não chegou para que se dê a conhecer este mistério. O mistério do quarto livro, o mistério do 7º selo, da segunda vinda de Cristo com seus anjos, não podia ser revelado. Esse mistério do 7º selo não podia ser revelado pelo 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja em dia, senão que seria revelado mais adiante. Diz: chegamos até aqui, e o demais nos será dado lá no tempo, quando Jesus novamente apareça sobre a terra, para levar a sua noiva. Quando disse que será dado esse mistério, essa revelação do 7º selo, essa revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, será dada essa revelação na vinda de Jesus, quando Jesus aparecer novamente sobre a terra para levar a sua noiva. E como diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que será que aparecerá Jesus novamente sobre a terra? Nós o lemos faz alguns momentos. Vamos ler novamente. Diz assim: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Quando aparecer a palavra de Deus encarnada em um homem, a qual é a aparição e a vinda do Senhor Jesus, é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vindo em carne humana e manifestando o ministério de Jesus por segunda vez, o de Elias por quinta vez e o de Moisés por segunda vez. Quando isto estiver manifestado em carne humana, aí será revelado o mistério do 7º selo, que é a vinda do anjo de Jeová, do anjo do pacto, a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a vinda desse anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana e manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, através do seu anjo mensageiro. Isto é a palavra encarnada em um homem, manifestando esses ministérios, e o véu de carne será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora temos visto o mistério de quem? Do Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Temos visto esse mistério que foi o mistério que causou silêncio no céu, como? Por meia hora. Que Deus nos ajude a todos, para que este mistério nunca nos passe despercebido, mas ao vermos este mistério se cumprindo entre a sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, todos possamos dizer de todo o coração: isto era o que eu estava esperando, e com isto é o que eu fico neste tempo final, para ser transformado de acordo com a promessa de Cristo. E eu fico com a sua vinda, a vinda da palavra encarnada em um homem, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E é assim como a igreja de Jesus Cristo terá somente uma revelação. A revelação será uma:
A revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, a revelação dada pelo anjo do pacto através do seu anjo mensageiro, através da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, dando-nos a conhecer o mistério da vinda do Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em carne humana. Onde quer que esteja a palavra, ela estará velada em carne humana e estará revelada através de carne humana, porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E para o último dia, terá um profeta dispensacional que é o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Toda revelação tem que vir a um profeta, e toda revelação prometida para o último dia, a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos tem que vir a um profeta, através de um profeta, e ser manifestada através desse profeta a sua vinda, e ser revelada a sua vinda através desse profeta, e a sua vinda ser dada a conhecer através desse profeta. Na vinda do Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Mas esse anjo não é Jesus Cristo, tampouco é Moisés, e tampouco é Elias, e tampouco ele é Deus. Ele é o anjo do Senhor, Jesus Cristo, o instrumento, o véu de carne que Deus estará usando neste tempo final, para se velar e se revelar através dele e na sua igreja gentia, e dar a revelação, a fé, a revelação para serem transformados e raptados e logo se revelar ao povo hebreu. Temos visto o Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo, e as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, nosso amado Senhor Jesus Cristo, sejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus da igreja de Jesus Cristo, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que estamos vivos, sejamos transformados e levados para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, para a casa e na casa do nosso Pai celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e os que estão ouvindo e vendo esta conferência em vídeo. Muito obrigado por vossa amável atenção e todos passem uma boa noite. Deixe novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marinho para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus continue abençoando a todos e continue passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.